Êxodo 19. Deixa eu explicar para você. Já fazia 3 meses que os israelitas saíram do Egito. E eles passaram pelo Mar Vermelho, atravessaram do outro lado, e o faraó que veio persegui-los, acreditando que aquilo era um truque, ele, todo o exército dele, morreram nas águas do Mar Vermelho. Do outro lado do Mar Vermelho, Moisés continuou a caminhada e chegou até o Monte Sinai. E aí Deus falou com ele, que nós vamos ver aqui agora, no livro de Êxodo, capítulo 19. Está escrito assim, versículo 3, e subiu Moisés a Deus, Deus chamou ele para ir lá no monte, chamado também o monte de Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Por que Deus usou os 2 nomes de Jacó? Porque ele foi batizado, quando nasceu, foi dado o nome a ele de Jacó. Jacó, ele foi no momento que ele nasceu. Jacó significa suplantador. Eram 2 irmãos gêmeos, ele e Esaú, mas eles estavam brigando aqui dentro e a mãe deles não entendeu aquilo. As mulheres que tinham gêmeos, nunca tive briga não. Eu tive 2, o outro tinha 3 gêmeos, ninguém brigou não, mas o dele brigava. Aí ela foi consultar Deus, era uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, e Deus falou, 2 filhos estão aí, 2 reinos. Agora o maior, o mais forte, vai servir o mais fraco, o menor. Quem era o mais forte? O Jacó ia nascer. Quando ele encaixou-se, nunca vi falar isso, você nunca ouviu falar. O Esaú puxou ele e saiu na frente. Aí o Esaú pegou a primogenitura, que era o dobro da herança dos outros filhos. Mas só que o Jacó saiu com a mão agarrada no calcanhar dele. O que me impressiona, que quem já viu parto sabe, que é muito trabalho para uma criança nascer em parto normal. Se ele tivesse agarrado aqui na canela do irmão, tá certo, agarrou não. Ele agarrou no calcanhar, onde não tem uma coisa para se segurar. E não soltou. Aí puseram o nome dele de Jacó, que significa suplantador. É uma profecia que ele iria suplantar o irmão que tomou a bênção dele. Bom, passaram os tempos, o irmão estava com fome, pediu um pouco da comida que ele estava fazendo. O que você me dá em troca dessa comida? O que você quiser. Você me vende por esse prato de lentilhas o seu direito à primogenitura, vendo. Diz a Bíblia, depois ele procurou arrependimento com lágrimas e não encontrou, estava vendido. Aí teve um incidente lá que o Jacó passou para Esaú, o pai que estava velhinho abençoou e a bênção ficou com Jacó. E o Esaú não podia ser o herdeiro, porque ele era um homem profano, era um homem que não tinha temor às coisas de Deus. Para poder pirraçar o pai e a mãe, ele casou com 2 mulheres daquela terra e não era para casar daquele jeito. Bom, aí o que ocorreu? Estou falando bem passado antes. A bênção ficou com Jacó. E o Jacó, quando lutou com Deus, passou a se chamar Israel. Porque como príncipe lutou com Deus e prevaleceu. Aquele anjo era o próprio Senhor Jesus antes da encarnação. Aí ficou o nome dele. Quando diz aqui, você vai dizer a casa de Jacó, a casa de Israel, a casa de Jacó são os descendentes naturais, pelo sangue. E a casa de Israel somos nós, porque um dos descendentes de Jacó, o Senhor Jesus, ele venceu, tomou a forma de homem, veio como homem, venceu toda a batalha, e quando Jacó prevaleceu, ele perguntou assim, qual o seu nome? Sabia, ele sabia o nome, mas para ficar bem claro, meu nome é Jacó, você não chamará mais Jacó, porque como o príncipe você lutou com Deus, e anjo não é Deus, quer dizer, era o próprio Jesus da encarnação, e prevaleceu. Aqui ele disse, Moisés, o caso é o seguinte, você vai dar uma bênção para a casa de Jacó e para a casa de Israel. Aí o que Deus mandou dizer que é da máxima importância para nós? Eles, vamos dizer, simbolizavam a igreja, os israelitas. Aí diz o seguinte aqui, não tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Preste atenção.
Claro que não foi literal a coisa. Asas de águia significa que Deus os tirou de uma maneira tão alta que o Egito não conseguiu atingi-los. Quando nós fomos libertos do pecado, quando aconteceu isso? Quando Jesus tomou o nosso pecado da humanidade toda, e sofreu. A grande tragédia é que ele sofreu os pecados de todas as pessoas pecadoras. O bandido mais bandido, no país mais bandido, ele tem direito de ser salvo. Se você conseguir falar com ele essa verdade e traduzir essa palavra, ele vai querer na hora. E naquela hora, os pecados dele são perdoados, porque já foram pagos. Hoje, para uma pessoa que candidatar-se a ir para o céu quando morrer, é só aceitar Jesus. Ainda que ela fica 150 anos aqui, o dia que ela partir, o passaporte dela está avisado, ela entra no céu de cabeça erguida, ela entra no céu para fazer para toda a eternidade a vontade de Deus. Mas quem não aceita, essa que é a tragédia. Jesus já providenciou a salvação daquela pessoa, mas ela recusou. Aí ela vai para a perdição eterna, e vai sofrer, e nunca vai sair da perdição. Então ele mandou, Moisés, sobe aqui. Moisés subiu e disse, olha, presta atenção, Moisés, diz para os israelitas, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, quer dizer, bem alto, o faraó não atingiu vocês, e no nosso caso, o Satanás não atingiu. Muitos aqui estavam num pecado sujo, alguns eram até de bruxaria, feitiçaria, mas quando ouviram o evangelho, entenderam que Jesus já tinha levado o pecado deles, creram, Deus salvou, e hoje são santos de Deus, esperando a volta de Cristo, para poder morar na eternidade com Jesus. Então ele nos levou sobre asas de águia, então não teve como o diabo interferir nisso, e não tem. Uma vez, um dia desse eu contei isso, talvez você ouviu. Eu estava pregando em Madureira, e os obreiros manifestou muitos demônios. Falei com os obreiros, expulsaram. Esse foi um dia desse, mas já tem uns 15 a 20 anos, já tem um tempinho. Aí todo mundo só não saiu de uma mulher. E o demônio dizia que não ia sair. Aí o obreiro não conseguia expulsar, falei, traga para mim. E ele chegou e disse, não adianta me mandar embora que eu não vou. Essa mulher é prostituta, e você sabe que todas as prostitutas me pertencem. Eu estou na casa que me pertence. Falei, demônio, eu não vou dialogar com você não, mas vou usar autoridade. Fica de lado que eu quero conversar com a mulher agora, em nome de Jesus. Ela ficou assim, meu Deus, onde eu estou? A senhora só está aqui na igreja, só está sendo liberta de um espírito maligno. Aí eu falei mais coisa no ouvido dela, né? Para não ficar bem aberta. É isso que eu falei para você. E o demônio disse que não vai sair da senhora, que a senhora é prostituta. Ela começou a chorar. A senhora está nessa vida? Estou. Não consigo largar, pastor. Pastor missionário, é difícil. Eu quero e não consigo. Não, só não conseguia. Não levar a senhora a Cristo. Eu tenho autoridade para te fazer filha de Deus agora. Aí falei, Jesus já pagou o preço da sua prostituição, de qualquer outro pecado que a senhora fez. A senhora aceita o Senhor Jesus como Salvador? O demônio que manifestar, fica do lado, demônio. Estou falando com ela, ficou. Só está ouvindo? Estou. A senhora aceita? Pode falar. Aí ela conseguiu, é isso que eu quero, que o demônio não deixa nem falar. Então só vai agora repetir bem alto assim, levanta a mão direita, fala, Senhor Jesus. Ela, Senhor Jesus, eu, dá o seu nome, Maria, vamos dizer, de Jesus, tal. Venho a ti agora para receber a minha salvação, que o Senhor já pagou o preço lá na cruz. Eu aceito o Senhor como Salvador. Ela foi repetindo. Ele tentou voltar às vezes, não adianta, demônio, fica do lado que eu tenho autoridade, você não vai entrar aqui coisa nenhuma. Quando terminou, ela chorando, eu abençoei, e fez assim, agora concentra a fé. Demônio, pela última vez você pode manifestar nela. Aí manifestou. E aí? Agora não posso fazer mais nada, ela é do outro, o que eu posso fazer? Meu irmãozinho, é o que Deus está dizendo para você. A obra que ele fez é perfeita. O diabo não interferiu, ele desceu lá no inferno.
foi direto com Satanás e começou a tirar dele, dos príncipes infernais, a autoridade que eles tinham roubado do homem. E naquela hora o demônio segurou de tudo e não pôde segurar mais. Aí o que ocorreu? Os demônios ficaram todos derrotados. O Senhor Jesus tinha morrido 2 vezes na cruz do Calvário. Ele morreu espiritualmente, quando ele recebeu o nosso pecado. O pai virou-lhe as costas e gritou: meu pai, por que me abandonaste? O pai não podia ficar mais com ele. Agora ele era pecado com o nosso pecado, não pecador. Jesus nunca foi pecador. Depois morreu fisicamente. Mas quando ele venceu o diabo sozinho, Isaías 63 fala como é que foi a batalha. Quando ele venceu o diabo, o que ocorreu? O Espírito Santo desceu lá no inferno e vivificou Jesus, deu vida de novo. Mas não é só ele não. Deu vida a toda a humanidade. Não tem uma pessoa que, se quiser ser salva, que não tenha direito de ser salva. Naquela hora o Senhor Deus muda a vida dela e ela passa a ter uma certeza: eu sei porque sei que Deus me salvou. Sente aquela paz. Aí o Espírito Santo acabou de fazer essa obra. Jesus encheu-se de poder e saiu do túmulo, ele ressuscitou. Irmão, naquela hora nós já fomos ressuscitados com Jesus. Hoje é a coisa mais fácil você ser salvo, mas digo mais fácil você ser curado também, porque a obra maior é a salvação, é facílima. Se ele pode fazer na vida do pior pecador essa obra, ele não pode curar o pior doente? Claro que pode. O pior doente está muito em posição melhor do que o pior pecador, principalmente se ele é de Jesus. E se não for, a gente faz ele ser dessa noite e vai ser. Então a partir daquele momento já não tem mais poder sobre essa pessoa. Aí o Senhor Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele foi assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é como o primeiro-ministro que manda, que tem todo o poder. Mas notícia boa, Efésios 2,6 diz que nós também fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, na hora que você assume o seu poder que há em Jesus, ainda que você esteja completamente tomado pelas coisas erradas, o diabo perde o poder sobre você. Ainda você que está me ouvindo agora e seja tomado pelo câncer, está pronto para jogar a toalha, não jogue a toalha. Levante-se, porque agora Deus pode curar você. Esse é o entendimento. Vamos voltar ao que ele falou aqui com Moisés, tem muita matéria para nós ainda hoje. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. O que Deus disse para nós agora? Que nós temos de diligentemente, com muita preocupação e afinco, diligência, cuidado, fazer o que, missionário? Acabamos de ler agora. Se diligentemente, se com cuidado, ele diz aqui, olha, ouvirdes a minha voz. Mas onde eu vou ouvir a voz de Deus? Na Bíblia. Você está lendo a Bíblia com atenção, com diligência, com muito cuidado. De repente você entende aquele versículo e parece que Deus falou a revelação para você. Uns ficam até arrepiados, outros choram naquela hora, vem aquela emoção. Naquele momento você está aguardando com diligência a voz do Senhor, e passe a aguardar. Ele enche a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade renovar-se-á, vai ficar como a da águia. Você vai conseguir voltar atrás do tempo e mandar todo o mal que está na sua vida. Ah, velho é esse mesmo, velho tem reumatismo todo dia. Velho que não crê em Jesus, porque se crer e buscar, ele é curado pelas feridas de Jesus.
É o mesmo sacrifício que trouxe a salvação, traz. Então você pode e deve orar. E não aceitar. Tem gente que faz acordo com o diabo. Não, o que eu posso fazer? Pode fazer. Você que tem que tomar posse da bênção. Então, primeira coisa, você tem que ouvir a palavra, buscar ouvir a voz de Deus diligentemente. E se não fosse possível ouvir, Deus não falaria isso. E guardardes o meu conserto. O que Jesus falou quando pegou o cálice do vinho na Santa Ceia? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmão, nós temos um concerto eterno com Deus, uma aliança, um pacto. E Deus não nega não. Se você entender o que eu estou falando, e é facílimo, mas entender no espírito assim, é meu, eu vou clamar. Hora que vier o mal, muitas vezes você não vai nem de orar, você vai dizer para ele assim, nem vou receber você e mandar você embora, que aqui você não entra. Acabou. Você proíbe. Você tem que ouvir com diligência, se ouvir diligentemente a minha voz, e tem que fazer o quê? Que ele diz aqui, e guardardes o meu conserto. Então, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Irmão, você vai ser a propriedade particular do Senhor Deus. Quando se for mandar o mal embora de você, uma tentação. Tem pessoa que está com a mente completamente poluída, porque quer. Na hora que você não quiser mais, você amarra toda aquela poluição, que tudo é demônio que está tentando você, e vai dizer para ele, saia dessa mente, porque eu sou propriedade peculiar, particular do meu Deus. Aqui você não vai atuar mais não. A partir de agora, eu sou completamente de Jesus. E isso Moisés falou lá, Deus falou com ele, Moisés deu essa palavra para ele no Monte Sinai. Porque toda a terra é minha. Irmão, não tem nada que não seja de Deus. Essa pessoa do diabo. Você está doido de falar uma coisa dessa? Todo mundo é de Deus. O que não quer se converter, Deus vai condená-lo ao suplício eterno. Mas não é o diabo que está condenando, é ele que foi mal e que não quis. E o que quer ser salvo, quem é o diabo para dizer, você não vai ser salvo? Ele disse para mim lá, eu podia ter bancado bobo, realmente, se ela é prostituta, você não tem direito a coisa nenhuma. As prostitutas pertencem a Deus, os ladrões pertencem a Deus, eles têm que saber disso, eles estão armazenando ira sobre eles, que estão fazendo errado, mas se converterem, Deus os perdoa, faz deles novas criaturas, e eles vão ser uma bênção completamente. Vão ser a propriedade particular de Deus, porque toda a terra e o que nela tem, é do Senhor Deus. O diabo não tem nada, ele simplesmente perdeu a batalha. Em 81, 82, eu aluguei um galpão em Madureira, no Rio, para fazer a igreja, e na porta do galpão, o dono lá tinha plantado uma plantinha bonita. Cheguei lá, tinha uma senhora que tinha vindo da macumba, estava arrancando as plantas e jogando fora. Oi, irmã, o que você está fazendo aqui? Missionário, isso é planta do diabo. Isso é a tal da espada de São Jorge. Que apelidaram esse negócio. O diabo nunca fez planta. Essa planta é de Jesus. Pode falar que essa planta é a palma de Jesus. Não tem negócio de espada de São Jorge, coisa não. Aí ela pediu perdão na hora. A gente é ensinado errado, fica falando. O Senhor Deus que toda a terra é minha. O diabo não tem um grão de areia aqui. Ele está usando alguns lugares, porque Deus é misericordioso e ainda não acabou com a história dele. Mas quando Jesus vier, vai amarrá-lo e vai jogá-lo lá no lago que arderá com fogo e enxofre por toda a eternidade, que nunca vai sair. Coitado de quem não se arrepende, que vai ficar junto com o diabo. Se hoje ele perturba, não sendo perturbado, imagine quando dia e noite ele vai ser atormentado. Coitado de quem vai para lá. Busque a salvação em Jesus, que você vai ser uma pessoa abençoada. Que mais que Deus mandou falar agora, além dessas palavras tão lindas agora? E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Você ouviu as duas palavras? Nós somos reino sacerdotal e somos povo meio santo. Não, povo santo. Jesus não fez uma meia sola para você receber uma bençãozinha, não. Jesus fez uma obra completa, meu irmão.
Irmão, não tem esse negócio de deixar certas coisas que você viu na televisão, lá na novela SUS, no filme Imundo. Nem ouça, nem veja essas coisas, isso só contamina você. Põe a nossa TV na sua casa, você nem vai lembrar dessas pragas mais. Então você ficar deixando essas coisas aqui, talvez você não pode falar que é um povo santo. Mas se você se arrepender, pedir perdão a Jesus, Jesus vai fazer você povo santo dele, santificado. O que é povo santo? Povo separado para ele, povo que o diabo não pode tocar. Você não tem que ter medo do diabo. Ai meu Deus, se eu orar para uma pessoa perturbada, o demônio entra em mim. No Rio de Janeiro teve uma igreja na década de 70, não sei por que começaram a ensinar, olha, você não põe a mão no endemoniado, falando para os obreiros, hein, que o demônio pode passar para você. Teve um caso até patético, o homem foi entrando na igreja, não aguentou a unção, caiu manifestado a todo torto, aí levantou assim e partiu para o obreiro, sai em nome de Jesus, sai, ele que estava saindo, não era o demônio. Meu Deus, que negócio é esse? Correndo o endemoniado, porque falaram que o demônio passava para ele. Irmão, a Bíblia diz que maior que está em nós do que no mundo. Como é que o demônio vai entrar em mim se o maior está comigo? Vai entrar em você. Agora, se você nega a palavra, lhe ensina errado, aí vai acontecer, você vai ficar com medo. Não tenha medo de nenhuma ameaça do demônio, porque vós sereis para mim reino sacerdotal. Como sacerdote, nós podemos a qualquer hora entrar na presença de Deus. Estamos no ônibus, sentimos uma situação, Pai, misericórdia, ajuda aquele caso lá, evita esse acidente agora e tal. E Deus evita, irmão, você está em comunhão com Deus. Quantas vezes eu estou dirigindo, vejo uma pessoa trocando o pneu do carro, na estrada, coitada, vem um carro ali desgovernado e pode matá-lo, eu digo, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa, eu te abençoo em nome de Cristo, termina a obra, vai embora, segue o seu caminho. Isso é bom de falar, porque nós somos reino sacerdotal, nós não temos hora para fazer no reino, 24 horas por dia, 365 ou 366 dias, como esse ano agora é bissexto, nós somos de Deus, não tem nada que nos impeça. Vós sereis para mim reino sacerdotal e povo santo, povo intocável. Tocou, repreenda, que o bicho tem que bater retirada. Para terminar agora, vós sereis para mim reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Jacó. Não, só falou Israel agora, a igreja. Igreja não aceita a palavra negativa, não aceite não. Essa palavra está contaminada. A palavra de Deus, diz a Escritura, que tantas quantas promessas há de Deus, todas elas têm em Jesus o sim, o amém. Acabou. Seja uma pessoa positiva. Muita gente não é curada, que é negativo. Não, eu não sei se Deus quer. Como é que você não sabe? Se Ele colocou a doença sobre Jesus, Jesus levou. Como é que Ele não queria a sua cura? E está brincando com o filho dele? Isaías diz 54, versículo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Não tem demônio que aguente uma declaração dessa, se você fizer todo dia orando, e Deus vai lhe dar a bênção.